A paz do Senhor, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 305º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 24 e 25, livro de Marcos, capítulo 13, e por fim, livro de Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 a 38. A inspiração do dia. Sermão do Monte das Oliveiras sobre o futuro do Reino de Deus. No livro de Mateus, dos capítulos 24, versículo 3, a 25, versículo 46, o Sermão do Monte das Oliveiras. A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras foi dada em resposta a uma pergunta dos discípulos: qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, a seguir, declarou esses sinais. Primeiro, sinais gerais, do decurso da referida era até o último dia. Segundo, sinais especiais apontados para os dias finais da dita era. Terceiro, sinais extraordinários que ocorrerão na sua vinda triunfal, com poder e grande glória. Quarto, a admoestação aos santos da tribulação para que estejam alertas aos sinais que precederão a esperada vinda de Cristo, logo após a tribulação. Quinto, a admoestação a todos os crentes vivos na pré-tribulação, para estarem espiritualmente prontos para um momento inesperado e desconhecido da vinda de Cristo para os seus fiéis. Sexto, uma descrição do julgamento das nações depois da volta de Cristo à Terra. Saiba-se que muitos pormenores da vinda de Cristo não estão revelados em Mateus capítulo 24. Além disso, ninguém até hoje conseguiu elucidar com absoluta certeza todas as profecias bíblicas a respeito dos tempos do fim. Ainda no capítulo 24, destaco dos capítulos 4 a 51. Jesus respondendo. As palavras de Jesus do Sermão do Monte das Oliveiras foram dirigidas aos seus discípulos e a todo o povo de Deus, daqueles dias até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfante à terra, para estabelecer o seu reino milenal. Primeiro, quanto aos crentes vivos, antes da tribulação, Cristo lhe diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-lo. Por isso, devem estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu, isto é, à casa do Pai, numa hora em que não pensam que ele virá. Segundo, quanto aos que creem em Cristo durante a grande tribulação, poderão saber com mais certeza o momento da sua vinda. Cristo lhes dá sinais, pelos quais saberão que a sua volta está muito próxima. Quando esses sinais acontecerem, devem reconhecer que ele está próximo às portas. No versículo 4, destaco os sinais do fim dos tempos. Em Mateus 24, versículo 4 a 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Primeiro, os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Segundo, muitas guerras, fome e terrenos serão o princípio de dores, ou seja, de parto, da nova era messiânica que se aproxima. Terceiro, à medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido, e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Quarto, o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto da família diminuirão. Quinto, apesar desta intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro.
Sexto, os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Sétimo, os fiéis, à medida que vierem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los se aproxima. No versículo 5 destaco: o enganarão a muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que, durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos, que ninguém vos engane. É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Para salientar esse perigo para os crentes dessa época, Cristo repete a advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras. No versículo 9 destaco: sereis odiados. Tribulações virão sobre todos os crentes em Cristo durante sua peregrinação na terra. Sofrer por Cristo, por sermos leais a Ele e a sua palavra, faz parte intrínseca da fé cristã. No versículo 11 destaco: surgirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apóstatas. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. Primeiro, crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando o evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Segundo, em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçarias, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-á sobremaneira. Terceiro, para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra, conhecendo-a bem na sua totalidade. No versículo 12 destaco: por se multiplicar a iniquidade. Um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi nos últimos dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será só má continuamente. Será como nos dias de Ló, isto é, homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isso fará minguar o verdadeiro amor. No versículo 14 destaco o Evangelho do Reino. O fim virá somente depois que o Evangelho do Reino for devidamente pregado em todo o mundo. Primeiro, o Evangelho do Reino é o Evangelho pregado no poder da justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do Evangelho. Segundo, somente Deus saberá quando isso será realizado, segundo o seu propósito. O dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar a sua igreja ao céu. Terceiro, muitos intérpretes da Bíblia creem que o fim neste versículo refere-se à ocasião em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os fiéis da igreja de Cristo serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Nos versículos 37 a 44, Cristo apresenta mais pormenores do seu aparecimento repentino para buscar a igreja fiel. Ainda dentro do versículo 14, destaco: então virá o fim.
Cristo fala aos discípulos como se o que ele estava dizendo aqui fosse ocorrer naquela mesma geração. Esta, portanto, era a esperança da Igreja do Novo Testamento. Esta deve ser também a esperança de todos os que creem em Jesus Cristo. Em todos os tempos, devemos esperar que o Senhor volte em nossa geração. O crente deve ter em mente, em todo o tempo, as iminências da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, difundir o Evangelho. Dos versículos 15 a 28, a grande tribulação. Esta seção inteira trata de grande tribulação. No versículo 29 destaco: o sol escurecerá. Imediatamente após a tribulação haverá sinais cósmicos assombrosos que precederão o aparecimento imediato de Cristo. A volta de Cristo à Terra, com poder e grande glória, não surpreenderá nenhum santo da tribulação, atento à palavra de Deus e aos sinais cósmicos relacionados com o sol, a lua, as estrelas e o abalamento das potências do céu. No versículo 30 destaca o Filho do Homem vindo. O versículo 30 descreve o aparecimento de Cristo nos céus, depois da tribulação, precedido dos sinais precursores do versículo 29. Ele vem com o juízo contra os ímpios, para livrar os seus fiéis e para estabelecer a justiça na terra. Todos os crentes que foram arrebatados da terra para o céu voltarão com Cristo na sua vinda com poder e grande glória. O sinal mencionado neste versículo é provavelmente o próprio Cristo vindo sobre nuvens de glória, rodeado de refulgente luz. No versículo 31 destaco: ajuntarão os seus escolhidos. Quando Jesus Cristo voltar à terra, depois da tribulação, ocorrerão os seguintes eventos. Primeiro, o juízo divino sobre os ímpios, sobre o anticristo e sobre Satanás. Segundo, ocorre o julgamento das nações e a separação das pessoas vivas na terra, a vinda de Cristo. Terceiro, os santos de todas as eras estarão reunidos. Isto inclui a reunião dos santos que já estão no céu e dos santos vivos na terra, no advento de Cristo. E quarto, o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. No versículo 32 destaco a figueira. O brotar das folhas da figueira simboliza eventos que ocorrerão durante a tribulação. Por outro lado, alguns intérpretes creem que a figueira também representa a restauração de Israel como um estado político. Dos capítulos 21 a 29, a figueira aparece destacada das demais árvores, assim como Israel foi chamado para ser um povo separado. No versículo 33, destaco todas essas coisas. Todas essas coisas refere-se a todos os sinais que ocorrerão durante a tribulação. O sinal principal é a abominação da desolação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação, examinando as Escrituras, verão todas as coisas e saberão que o Senhor está próximo às portas. No versículo 34, destaco esta geração. Esta geração pode referir-se à geração que presencia a intensificação dos sinais gerais dos tempos, que terminam com os sinais da tribulação. Ou pode referir-se ao povo judaico como raça que permaneceu distinta até hoje. No versículo 36 destaco, mas unicamente meu Pai. O versículo 36 afirma que o Filho não sabe o tempo da sua volta. Esta expressão refere-se apenas ao tempo em que Cristo esteve na terra. Certamente Jesus resumiu a sua glória anterior. Passou a conhecer a data da sua futura volta. Os santos da tribulação poderão saber o tempo da sua volta, observando os sinais dessa tribulação que Cristo descreveu. No versículo 37, destaco a vinda do Filho do Homem. As declarações de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem revelam que ela abrange dois aspectos:
A vinda do Filho do Homem refere-se tanto à primeira fase da sua volta, numa data desconhecida, antes da tribulação, para buscar os santos da igreja, isto é, o arrebatamento, como também a segunda fase da sua vinda, que ocorrerá depois da tribulação, para julgar os ímpios e recolher os justos no seu reino, que Cristo se referiu a dois eventos, isto é, tanto a sua volta imprevisível, como também a sua volta previsível. Vê-se pelo fato que ele cita três diferentes categorias de pessoas nos versículos 37 a 44, ilustrando os dias de Noé. As três categorias de pessoas e seu relacionamento com a vinda de Cristo são: primeiro, as vítimas do dilúvio nos dias de Noé, representando os descrentes da tribulação. Não sabem a ocasião da volta de Cristo e estão despreparados. Serão destruídos no tempo do fim. Trata-se de uma referência à segunda fase da sua volta depois da tribulação. Segundo Noé, representando os crentes da tribulação, por causa dos sinais do tempo do fim, os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor e estarão preparados e serão salvos. A ocasião da volta de Cristo para eles ocorre no tempo previsto. Aqui, trata-se da segunda fase da volta de Cristo depois da tribulação. Terceiro, os discípulos de Jesus. Eles representam os crentes dos nossos dias, isto é, os crentes da igreja, antes da tribulação, que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu. Não haverá sinais específicos precedendo a vinda do Senhor para buscá-lo, pois Cristo declara que ela ocorrerá inesperadamente. Note que Jesus Cristo assemelha os discípulos, isto é, os santos da igreja, não com Noé, isto é, os crentes da tribulação, mas com o povo do dilúvio. Isto porque os santos da igreja, em certo sentido, assemelham-se ao povo do dilúvio. Eles não saberão o tempo da volta de Cristo e, semelhantemente, serão surpreendidos quando ele vier. Devem, portanto, aplicar toda a diligência a fim de estarem prontos para qualquer momento. No versículo 40, destaco: serão levado um e deixado o outro. A declaração de Cristo de que será levado um e deixado o outro procede sua exortação aos santos da igreja. Portanto, as palavras será levado um e deixado o outro provavelmente refere-se aos santos da igreja, tirados dentre os ímpios do arrebatamento. Jesus ressalta o elemento surpresa para os crentes da igreja. No versículo 42 destaco: portanto, vigiai. Vigiai é um imperativo presente e denota uma vigília constante no tempo atual. A razão para a vigília constante hoje não é apenas no futuro, é que os crentes dos dias atuais não sabem quando o Senhor virá buscá-lo. Não haverá sinais específicos de aviso para eles. Nunca devem presumir que ele não poderá vir hoje. A volta de Cristo para buscar a igreja pode ocorrer a qualquer momento. Ainda no versículo 42, não sabeis a que hora. A advertência de Cristo aos seus discípulos para estarem sempre apercebidos para a sua vinda, por não saberem quanto ela se dará, cremos ser uma referência à volta de Cristo, vindo do céu, para tirar do mundo os santos da igreja, isto é, o arrebatamento. Primeiro, Jesus afirma claramente que sua vinda para levar os santos antes da tribulação será uma ocasião inesperada. Ele não somente declara que eles não sabem a hora, mas também que ele voltará, a hora em que não pensais. Isso indica claramente que haverá surpresa, espanto e que os fiéis não saberão o momento certo da sua vinda. Assim sendo, para os santos da igreja, Jesus virá num momento inesperado. Isto claramente fala da surpresa, pasmo e rapidez nesta específica fase da vinda de Cristo. Este evento é chamado de primeira fase da segunda vinda de Cristo. Segundo, quando a vinda de Cristo, com poder e grande glória para julgar o mundo depois da tribulação, ela será guardada e prevista.
O cumprimento dos eventos e sinais durante a tribulação suscitará nos santos a certeza e a expectativa da ocasião da volta de Cristo, ao passo que os santos da Igreja dos dias atuais terão surpresa por ocasião do seu arrebatamento. A vinda de Cristo depois da tribulação é comumente chamada a segunda fase da vinda de Cristo. No versículo 44, destaco o ladrão. A vinda de Cristo num momento desconhecido será tão inesperada quanto a chegada do ladrão que arromba a casa. Por isso, o discípulo dedicado deve estar preparado a todo momento para a vinda do Senhor. No versículo 44, destaco a hora em que não penseis. Cristo mais uma vez fala da sua volta para buscar os fiéis da sua igreja num momento inesperado e desconhecido. Primeiro, este alerta não é para os santos da tribulação. A única maneira de harmonizar o ensino de Cristo sobre a sua vinda inesperada, como outro ensino sobre a sua vinda prevista, é considerá-lo sob duas fases. A primeira fase envolve a sua volta para arrebatar da terra os salvos, antes da tribulação, num momento inesperado. A segunda fase é a sua vinda no final dos tempos, numa ocasião esperada, isto é, depois da tribulação e dos sinais cósmicos, para destruir os ímpios e estabelecer o seu reino na terra. Segundo, assim como a vinda de Cristo predita no Antigo Testamento, consistia de duas fases, isto é, sua vinda para morrer pelo pecado e sua vinda para reinar. Terceiro, a advertência premente de Cristo no sentido de sempre estarmos espiritualmente prontos para a sua vinda repentina, isto é, o arrebatamento, aplica-se a todos os crentes ante a tribulação. É um motivo de perseverança na fé. No versículo 48 destaco: o meu Senhor tarde virá. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a sua volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que ele pode vir agora. Primeiro, qualquer crente professo que vive em pecado, julgando que Jesus tardará a vir, tornar-se-á como o servo mau da parábola. Ele não percebe o risco da volta do Senhor pegá-lo de surpresa. Segundo, é significativo Jesus associar a infidelidade e a hipocrisia à crença e ao desejo de que ele demora a voltar. No capítulo 25 destaca o versículo 1, a parábola das 10 virgens. Esta parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé, para que, uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Primeiro, o que faz a diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que não é aguardado, nem percebido de sinais visíveis específicos. Segundo, Cristo mostra aqui, e em Lucas capítulo 18, versículo 8, que numa grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Terceiro, note-se que todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao vir o noivo. Isto indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da tribulação. No versículo 4 destaco azeite. Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade da fidelidade e vigilância do crente até que ele volte. A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível.
Na nossa paciência, disse Jesus, possuí a vossa alma. O azeite, nesta parábola, representa no crente a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. 5 outras parábolas contendo a lição da perseverança são o semeador, o servo vigilante, o mordomo, o construtor da torre e o sal degenerado. No versículo 15 destaco talentos. A parábola dos talentos nos adverte que nosso lugar e o nosso serviço no céu dependerão da fidelidade da nossa vida e serviço aqui. O talento na parábola representa nossas aptidões, tempo, recursos e a oportunidade para servir o Senhor, enquanto estamos aqui na terra. Estas coisas Deus considera como um legado seu, que Ele nos confiou para administrarmos da maneira mais sábia possível. No versículo 29 destaco, qualquer que tiver. Jesus ensina um princípio importante sobre o galardão do crente no céu e seu estado ali. O que cada crente receberá no futuro reino de Deus depende da porção daquele reino que ele já possui agora. Sua posição e herança no céu serão proporcionais à sua atual dedicação e consagração às coisas de Deus e do seu reino aqui. No versículo 32 destaco, apartando as ovelhas dos bodes. O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra e antes do início do seu reino terrenal. Primeiro, na ocasião da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos vivendo aqui na terra, sobreviventes da tribulação, ainda estarão todos juntos. Segundo, este julgamento efetua a separação entre os ímpios e os justos. Terceiro, será baseado nos atos de amor e bondade para com aquele que pertence a Cristo e que sofrem por isso. O amor e a compaixão são parte integrante da verdadeira fé e salvação. Quarto, os ímpios não terão entrada no reino de Cristo, mas irão para o tormento eterno. Quinto, os justos herdarão a vida eterna e o reino de Deus. No versículo 41 e último, o diabo e os seus anjos. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, sublevou uma terça parte dos anjos. Alguns desses estão algemados no inferno. Os demais estão soltos sob o domínio e controle de Satanás. Estes são os emissários atuantes organizados do diabo e provavelmente equivalem aos demônios referidos na Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 13, destaca o versículo 5. Olhai, o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras contém repetidas advertências indicando que, à medida que o fim se aproxima, seu povo precisa estar alerta ante o perigo do engano na esfera religiosa. Jesus admoesteia: olhai, olhai por vós, mas vos vede. Olhai, vigiai e orai. Vigiai, pois, e vigiai. Estas advertências indicam que será muito difundido o ensino antibíblico nas igrejas. O crente, mais do que nunca, deve conhecer a palavra de Deus e manter-se fiel exclusivamente a ela. No versículo 13 destaco: perseverar até o fim. Nossa perseverança na fé e na lealdade a Cristo é uma condição bíblica para a salvação final. No versículo 14 destaco: abominação dos assolamentos. Trata-se da abominação que contamina ou polui aquilo que é santo. Primeiro, a declaração de Cristo pode referir-se profeticamente tanto à invasão de Jerusalém pelos romanos, quando então o templo foi destruído, bem como a colocação da imagem do anticristo em Jerusalém, logo antes de Cristo voltar para julgar os ímpios. Segundo, isso é, às vezes, chamado prefiguração profética, expressão esta empregada para designar dois ou mais eventos vistos como se fosse um só.
Exemplos disso é a associação entre a primeira vinda de Cristo para pregar o Evangelho e a sua segunda vinda para trazer julgamento, ambos proferidos em Isaías capítulo 11, dos versículos 1 a 4. Da mesma maneira, o derramamento do Espírito e o grande, terrível dia do Senhor estão associados entre si e referidos como um só evento. Cristo aqui descreve a destruição iminente de Jerusalém como prefiguração da grande tribulação que ocorre no fim dos tempos. E por fim, o versículo 35. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar o galo, se pela manhã. Cristo afirma que a sua volta para buscar os seus santos pode ocorrer em 4 ocasiões possíveis. Isso mostra que a sua volta para os salvos pode se dar a qualquer momento. A ênfase aqui está na ocasião repentina e secreta da primeira fase da vinda de Cristo, isto é, o arrebatamento dos fiéis, que os tirará da terra. Sua vinda será inesperada e iminente, por isso todos os salvos devem sempre vigiar e ser fiéis. E por fim, o livro de Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 a 38. Destaco no versículo 6, não deixarás pedra sobre pedra. O cumprimento desta predição da destruição do templo ocorreu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, com seu exército, destruiu Jerusalém e incendiou o templo depois de um cerco de 134 dias. O templo foi destruído como um juízo contra Israel, por ter rejeitado o Filho de Deus e a sua redenção. Dos versículos 7 a 19 destaco quando serão pois estas coisas. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos vincula tão estreitamente a destruição de Jerusalém como a sua volta à terra depois da tribulação, que é difícil distinguir entre as palavras que se referem exclusivamente a Jerusalém e as que se referem à sua segunda vinda. Jesus provavelmente quis dizer que a destruição de Jerusalém tipificaria sua vinda para julgar o mundo. No versículo 16 destaco: sereis entregues e matarão alguns de vós. Os escritores antigos declaram que todos os apóstolos, menos João, morreram como mártires sob seus perseguidores. Muitos crentes foram torturados e mortos nos primeiros tempos do cristianismo. No versículo 18 destaco: não permanecerá um único cabelo. Esta promessa garante ao crente a preservação espiritual e não física, conforme morte referida no versículo 16. Se os crentes permanecerem fiéis, nada lhes poderá acontecer fora da vontade de Deus. Nada poderá separá-los do seu amor. No versículo 19 destaco: na vossa paciência. Devemos encorajar-nos da mais intensa e fervente devoção a Cristo através dos meios da graça, ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra, a adoração, a comunhão cristã e a luta diária contra o pecado. Perseverando na verdadeira fé, o crente alcança a vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias. No versículo 20 destaco Jerusalém cercada de exércitos. Mais uma vez Jesus alude aos acontecimentos do ano 70 depois de Cristo. Foi o cumprimento da profecia de Cristo de que a justiça e a ira divinas hão de vir sobre esta geração, por terem rejeitado o Messias e não quererem abandonar seus pecados. Cristo adverte seus discípulos para que deixem a cidade, tão logo vejam o exército invasor. No versículo 24 destaco os tempos dos gentios. Os tempos dos gentios é o período em que Israel estará sob o controle ou domínio de povos não judeus. O período começou quando uma parte de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia, em 586 a.C. Terminará provavelmente quando Cristo começar seu governo terreno sobre todas as nações. No versículo 25 destaco sinais no sol, lua e estrela. Sinais cósmicos
precederão a vinda de Cristo, e o mundo padecerá uma aflição sem igual, por causa da grande tribulação. O impenitente passará por grande terror e desespero. Versículo 27 destaca: vir o Filho do Homem. Filho do Homem é a expressão que Jesus usava frequentemente para referir-se a si mesmo. No versículo 31 destaco: quando virdes acontecer essas coisas. Pode-se perceber a proximidade da vinda gloriosa de Cristo para estabelecer o seu reino pela observação dos sinais preditos. Por outro lado, a volta de Cristo para buscar os crentes fiéis das suas igrejas num tempo desconhecido e inesperado, isto é, o arrebatamento de todos os salvos. É que, provavelmente, é vista nos versículos 34 a 36. No versículo 34 destaco: venha do improviso aquele dia. Jesus termina sua mensagem profética admoestando seus seguidores para não se deixarem dominar pelos prazeres e cuidados deste mundo, pois, do contrário, estarão despreparados para a sua vinda. Primeiro, suas palavras são dirigidas a todo o povo de Deus em todos os tempos, e não apenas aos que viverem nos dias finais da tribulação. O requisito da fidelidade espiritual é vital, levando em conta o ensino de Jesus, afirmando que ele voltará para buscar os crentes fiéis num momento inesperado. Como não se pode determinar o momento da sua vinda para buscar a igreja, os crentes devem sempre estar prontos. Segundo Cristo, ao arrebatar os salvos, livra-os da ira vindoura, a fim de que possam evitar todas essas coisas que hão de acontecer aqui na terra. E por fim, o versículo 36, evitar todas essas coisas. Os seguidores de Cristo devem guardar-se do pecado e orar para que seu amor a Cristo não arrefeça, e assim recebam graça e força para perseverar na fé e na retidão em Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, poderão evitar todas as coisas terríveis que sobrevirão a este mundo nos últimos dias. Muitos crentes que, para os fiéis que perseveraram em oração, o meio de evitar todos esses males é o arrebatamento da igreja. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.